Doutora Denise Albano, parece uma semana bastante diferenciada. Tem o pedido do impeachment do atual presidente Luiz Inácio do PT. O pedido foi protocolado com o respaldo de 140 assinaturas de parlamentares. Como é que a senhora avalia este momento e particularmente essa ação aí da Câmara dos Deputados, doutora Denise Albano? Como consta na chamada, Erivan, sem dúvida, é uma espécie de imposição política e até ética a iniciativa de propor um impedimento, é uma proposta, é uma ação que qualquer cidadão pode apresentar, mas sem dúvida, quando ela vem acompanhada de 140 assinaturas de parlamentares, veja que o recorde anterior, se não me falha a memória, é de 125, 126 assinaturas. Veja que nós já temos aí cerca de 15 a mais quando diante dessa situação em que o presidente Lula, lá em Addis Abeba, na Etiópia, na África, faz essa declaração, para dizer o mínimo, não é? Desastrosa, altamente reprovável, diante de uma situação que é extremamente complexa, que é muito delicada. E muito se está, querido, quem nos acompanha. Essa fala, equiparando a ação das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, porque lembremos bem, lá no Oriente Médio, o Estado de Israel tem palestinos na área chamada Cisjordânia, mais ao leste, e a faixa de Gaza, onde o Hamas, esse grupo terrorista, controla, a oeste. Veja que não há, digamos, uma investida das forças de defesa de Israel na Cisjordânia, que é administrada pela chamada Autoridade Palestina, ocupada por palestinos, mas apenas na faixa de Gaza e na região sul do Líbano. Por quê? Faixa de Gaza, grupo terrorista Hamas, onde assassinou cerca de 1.500 israelenses, sequestrou, estuprou jovens, até crianças, e tem um bebê que ainda é mantido sequestrado, famílias, idosos, cadeirantes assassinados a sangue frio, e o exército, as forças de defesa de Israel, estão ali na faixa de Gaza, onde está, como eu disse, o Hamas, e no sul do Líbano, onde tem o Hezbollah, que é outro grupo terrorista que lança bombas, mísseis contra o território israelense, e o presidente da República equiparar essa ação, que pode ter suas falhas, que pode sim ser objeto de alguma ressalva, mas daí a equiparar com o Holocausto, a solução final em que os nazistas adotaram como projeto de poder, de domínio absoluto, a dizimação, a eliminação total do povo judeu, primeiro fuzilando, depois mandando para câmaras de gás em campos de concentração e Auschwitz, não é? E outros campos de concentração, e o presidente, de maneira irresponsável, porque não há como qualificar de outra forma, completamente irresponsável e inconsequente, equipara o que está ocorrendo hoje naquela região, faixa de Gaza, sul de Líbano, com o que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto promovido pelos nazistas. Não nos esqueçamos que o nome do partido do Hitler era Partido Nacional Socialista. Então, digamos que esses projetos totalitários de poder, que comumente são defendidos pelas esquerdas, essas pretensões totalitárias elegem inimigos e investem contra
grupos que eles acham que têm que ser dizimados, que têm que ser extirpados. Doutora Denise, existe aí toda uma movimentação do sistema para evitar qualquer coisa que possa agravar a situação do atual presidente Luiz Inácio. A senhora acha que a sociedade brasileira já está amadurecida politicamente para resistir a esse governo do assombro e da intimidação? Eu acredito que boa parte da população brasileira, havia uma parte que já estava desperta, já estava imunizada diante do discurso enganador do PT, do lulopetismo, e outra parte começa a despertar. De fato, apenas os que levam vantagens ou foram completamente seduzidos e foram como que abduzidos pelo discurso lulopetista, de que é a favor dos pobres, de que é a favor da democracia, é que ainda tem qualquer ilusão quanto ao que representa o PT no poder. Veja que nesse episódio, as declarações expressas de apoio a essa infame manifestação do Lula vêm do ditador de Cuba, o Camel, vem do ditador Maduro, da Venezuela, então do Petro, que também é outro aí, ditador, tiranete, aprendiz de ditador na vizinha Colômbia, e o que temos é esse cenário. Veja que porta-vozes, a própria primeira-ministra da Itália disse que se recusava a comentar como que uma fala basicamente dizendo tão estúpida como essa. As nações democráticas, aqueles governantes, líderes que de fato acreditam nos valores da civilização ocidental, repudiam claramente essa fala, mas é um inconsequente, um hipócrita, também quanto à prisão de militantes dos direitos humanos que denunciam os horrores do regime tirânico do amigão venezuelano, do Maduro, a própria perseguição que a principal opositora, a Corina, vem sofrendo. Ele disse que desconhecia a prisão de uma mulher militante, atuante na defesa da democracia e dos direitos humanos. Então, como é que a gente ainda pode aceitar, qualquer pessoa com honestidade intelectual, que esse consórcio Lula-STF defende o Estado democrático de direito, que eles estão engajados na preservação da nossa democracia? Se Lula claramente se associa aos ditadores, às ditaduras mais infames desse planeta, claramente está vinculado, eu costumo dizer, eu avalio muito político por certos critérios de qualidade, de defeitos, se é ou não corrupto, se tem ou não fama de bom gestor, se é ou não pró-vida, em defesa da vida, em defesa da família, mas também por quem é aliado, por quem elogia e por quem critica. E aí eu costumo dizer, qual aí a declaração formal de apoio, de aplauso a Lula? Veio de um grupo terrorista. O elogio mais firme veio do Hamas. Então, como é que se pode apoiar um governo, a principal liderança desse governo, o seu presidente, um partido, cujo ex-presidente e atual presidente, o José Genuíno, a própria Gleisi Hoffmann, como que chamam um presidente de um país como Netanyahu, né? Governante lá de Israel, de fascista, que Genuíno prega o boicote a empresários judeus. Eu não acho que é mera coincidência a intimação da Carla Zambelli dentro do plenário. Eu desconheço se na ditadura militar ocorreu fato semelhante de um parlamentar receber visita de oficial de justiça sendo intimado
pela Justiça no pleno exercício de suas atividades parlamentares dentro do plenário do Congresso. Então, claramente, eu me associo a você, Arivan, parece ser uma clara campanha de intimidação, de difundir um medo, um pavor, pelo cerco judicial, político-judicial, lamentável que uma ala da Polícia Federal esteja associada a essa empreitada, que a mais alta corte do país esteja sendo instrumentalizada a serviço desse regime, e como diz, eu acompanhava antes, a fala do combativo parlamentar Marcel Van Hatten. Onde estão os outros 10 ministros do Supremo? É um colegiado. Qual a razão para tamanho silêncio diante de tantas arbitrariedades? Não vejo como mera coincidência essa intimação da Carla Zambelli no exato instante em que ela colhia assinaturas a favor do impeachment. Não acho que é mera coincidência ter sido marcado o depoimento, as declarações, não é, do presidente, de outros dos seus quadros no antigo governo, para hoje, depois de toda a repercussão, além fronteiras brasileiras, porque a repercussão na mídia internacional foi enorme, só na principal rede social que debate questões políticas, o Twitter, X hoje, não é? Consta que foi o terceiro tema mais que esteve no top trend, ou seja, dos temas mais discutidos nessa rede social, foi exatamente essa fala do Lula. E mais de 80% dos comentários negativos. Então, eles precisavam criar uma cortina de fumaça, eles precisavam criar factoides para desviar o foco, porque em uma semana tivemos essa fala do Lula, que como eu diria, a opinião pública internacional, caiu a máscara do democrata, do humanista, não há mais essa máscara. Eu creio que a opinião pública mundial já está se dando conta de que é um amigo de ditadores, de que tem aí propensões tirânicas, que é um insensível a causas humanitárias, porque se você é solidário aos palestinos que morrem, e o que explica o silêncio dos brasileiros que foram assassinados? A própria brasileira que sobreviveu e teve o namorado assassinado diz que nunca recebeu um telefonema de representante do governo brasileiro. Lula nunca pediu a libertação de um brasileiro que até hoje está sequestrado pelo Hamas. Então, a opinião pública, eu creio, internacional, que caiu o véu da ignorância sobre quem é Lula e seu governo, o que é o PT, e acredito, então, que, de fato, Erivan, quem nos acompanha, o evento que ocorrerá no domingo, quer dizer, no intervalo de uma semana, certamente também será uma oportunidade de um desagravo do povo brasileiro decente, do povo brasileiro que é a favor do bem, do justo, que reconhece que o povo palestino tem direitos, sim, mas o povo também é usado como escudo humano por esse grupo terrorista, e creio que vai se somar a defesa da nossa democracia, o resgate da nossa democracia, essa luta no domingo, como também será um grande ato de desagravo, de mostrar que a população brasileira não é a favor de grupos terroristas, de regimes tirânicos. Nós estamos do lado não da escuridão, não da treva. A gente está do lado da luz da marcha civilizatória, dos valores do Ocidente, que é o que identifica a nação brasileira.